presidente do Real Madrid não tem memória curta, o presidente do Real Madrid mantém uma perspectiva muito positiva do trabalho profissional de José Mourinho, daquilo que José Mourinho mostrou como treinador ao serviço do Real Madrid, da personalidade forte que o José Mourinho sempre, pela qual sempre destacou ao longo de toda a sua carreira, mas que em Madrid foi também um dos pontos fundamentais da passagem, e Florentino Pérez não renega isso. Estas palavras de Florentino Pérez poderiam ter sido ditas perfeitamente numa cerimónia de apresentação de José Mourinho. A questão de fundo é essa. É uma perspectiva positiva do José Mourinho que contrasta com as últimas declarações sobre José Mourinho que foram feitas em Portugal pelo atual presidente José Mourinho. O atual presidente José Mourinho o que disse foi que a renovação de Mourinho não era tema. Tem contrato, não é tema. Esta frieza gélida, esta tempestade glaciar a cair sobre o processo José Mourinho de consolidação como treinador por mais tempo ou a curto prazo no Benfica, contrasta com o claro calor, com a clara emoção até com o que Florentino Pérez falou sobre José Mourinho. Isso garante-lhe desde já que vai ser o treinador do Real Madrid na próxima época. Não é pelas palavras de José Mourinho, é um processo que está em curso. Tem fortes possibilidades de se concretizar com fumo branco de Real Madrid, mas claramente estas palavras de Florentino Pérez vêm reforçar todos os indicadores que colocam José Mourinho como um alvo primordial para o Real Madrid, por todas as razões que sabemos e pela capacidade que José Mourinho tem, por também ter um ego fortíssimo, de trabalhar com jogadores cujos egos também são enormes, mas em muitos casos, e depois falaremos na média livre sobre casos desses, em que acabam também por reconhecer o protagonismo de José Mourinho. Tudo somado, a questão aqui é que ao longo de semanas, se não de meses, o braço de ferro poderá ter sido entre quem demonstrava que queria mais José Mourinho. E com o passar dos dias, acho que ficou claro que o Real Madrid queria muito mais José Mourinho que o Benfica. Agora há um processo, há um tempo, há uma cláusula, existem procedimentos que têm que ser seguidos e é disso que estamos à espera. José Mourinho vai acabar o campeonato no sábado, no jogo contra o Estoril, e diz que a partir de segunda-feira pode dar um rumo ao seu futuro. É essa a expectativa que temos, porque a decisão de José Mourinho vai impactar profundamente no que vão ser as próximas semanas do Benfica e provavelmente o que vai ser o futuro próximo do Benfica e de Rui Costa. Vítor, vamos olhar ainda para José Mourinho e Rui Costa. Estiveram hoje no Seixal, logo pela manhã. O treinador foi ontem à noite direto ao centro de estágios do Benfica, depois da viagem relâmpago a Londres, onde foi visitar familiares. Mourinho pernoitou no Seixal e hoje de manhã orientou o treino debaixo do olhar do presidente. Rui Costa chegou à meia da manhã, de acordo com o jornal Record. O presidente do Benfica assistiu a parte do treino e deixou o centro de treinos do Seixal já da parte da tarde. Entretanto, tal como para o jornal, Rui Costa já apresentou uma proposta de renovação de contrato a José Mourinho e aguarda, nesta altura, uma resposta. Numa altura em que se aperta o cerco ao Real Madrid, Rui Costa está a tentar prolongar o vínculo do técnico. No entanto, tal como disse depois do jogo com o Sporting de Braga, Mourinho só vai tomar uma decisão final depois do final da temporada. Vítor, olhando para este encontro no Seixal, a poucos dias do jogo de sábado, explica-nos como é que a relação entre Rui Costa e Mourinho é uma espécie de paz podre. Eu não diria que existe uma paz podre entre Rui Costa e José Mourinho. Eu diria que há uma frieza. E eu vou tentar caracterizar isto de uma maneira que seja fácil de entender. Eu acho que a paixão já desapareceu. Se é que havia paixão quando José Mourinho foi contratado, não parece que tenha sido uma coisa pensada e estruturada por parte de Rui Costa. À saída de Bruno Lage, se calhar nem o Benfica acreditava que era possível trazer José Mourinho, mas até pela pressão mediática Rui Costa assumiu que foi perceber se havia disponibilidade de José Mourinho, e foi o próprio José Mourinho que abriu imediatamente as portas para ingressar no Benfica, dizendo que inclusive iria ganhar menos dinheiro treinar no Benfica do que se estivesse em casa de férias ainda a receber do Fenerbahçe. E aquilo que me parece claro e incontestável é que a paixão desapareceu. Há uma coabitação, há um casal, sabemos assim, que se tolera, provavelmente tem conversas extremamente produtivas sobre o tempo, sobre o comprimento da relva, sobre se a bola está redonda, sobre se o autocarro vai sair à 1 ou às 2, sobre se as chuteiras estavam todas prontas nisso do treino. Conversas seguramente muito interessantes. O que eu duvido
é que existe algum diálogo sério em relação ao futuro de José Mourinho no Benfica, porque esse tempo o próprio treinador deixou claro que já passou. José Mourinho lançou claramente uma ponte para o Benfica aproveitar e poder prolongar o vínculo e com isso alargar, consolidar, estruturar, avançar para um projeto que pudesse abrir um ciclo de sucesso no Benfica, e a opção foi num caminho diferente, o que não tem problema nenhum. Aquilo que é surpreendente é que haja uma proposta de renovação telefónica por parte de Rui Costa, que é muito mais uma disponibilidade para renovar do que propriamente uma proposta de renovação trabalhada, passada a escrito e levando a fasquia da ambição de forma a seduzir José Mourinho, ainda que pudesse ter outros interessados, porque alguém que tem o Real Madrid interessado não é por 31 de boca, que não é por dizerem que alguém ouviu ao telefone que há a intenção de renovar, que vai imediatamente largar tudo. As coisas têm que ser colocadas em cima da mesa de forma clara, e aquilo que sabemos das últimas semanas é que a preparação da próxima... O José Mourinho tem estado comprometido com a preparação da próxima temporada, mas também sabemos que o Benfica já há algum tempo que estabeleceu contactos com Marco Silva. Portanto, é este jogo de sombras, este jogo de espelhos, que provavelmente poderá ter criado o caldo de cultura que conduziu a um cenário em que José Mourinho está claramente, nesta altura, com o pé e meio fora do Benfica, mas ainda falta a conclusão. E até esse momento teremos que ver o que acontece, porque inclusive ainda no próximo sábado o Benfica vai discutir o segundo lugar, ainda poderá qualificar-se para a Liga dos Campeões. Veremos se entrando diretamente ou se nas pré-eliminatórias, mediante o que suceder com a Aston Villa, quer na Premier League, quer na Liga Europa. Muito bem, Vítor. Falamos também sobre a primeira página do jornal Correio da Manhã, nas bancas, esta quinta-feira. É dito que Rui Costa luta por Ruben Amorim. Vítor, qual é a tua reação, a primeira reação a esta notícia que avança o jornal Correio da Manhã? Sim, estou com grande expectativa de ler esta notícia do Correio da Manhã sobre Rui Costa ir à luta por Ruben Amorim, e vamos lá ser claros. Ruben Amorim é o único nome, é o único treinador que poderia preencher a enorme cratera que vai ser deixada por José Mourinho se partir para o Real Madrid. É o único treinador que efetivamente poderia fazer suspirar a nação benfiquista. Aliás, todos nos recordamos que naquele período a seguir à derrota com o Karabakh, em que existiu ali alguma dúvida sobre qual seria o futuro técnico do Benfica, João Noronha Lopes conseguiu capitalizar bastante atenção por parte de associados do Benfica, porque deixou no ar a possibilidade de fazer Ruben Amorim, ou de conseguir que, se Ruben Amorim saísse de Manchester United, viria para o Benfica. Portanto, Ruben Amorim é muito querido, é alguém que tenha certeza que algum dia irá treinar o Benfica, por sua vontade isso irá acontecer. Estamos aqui com um problema de timing, porque o projeto de carreira de Ruben Amorim não passaria diretamente para o Benfica, mas eu deixo sempre algo que tem que ser ponderado. É o coração de Ruben Amorim. Ainda que todas as probabilidades apontem para o facto de não ser possível para Rui Costa trazer Ruben Amorim, o não está sempre garantido. Portanto, entende-se que Rui Costa possa ir à luta, mas isto também quer dizer uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, que o próprio Rui Costa já não acredita que José Mourinho vai ficar no Benfica, portanto já está a dar José Mourinho como perdido para o Real Madrid, e por outro lado, que os contactos por Marco Silva não correram tão bem como se poderia pensar desde o início. Porque Marco Silva, além de uma proposta forte de renovação pelo Chelsea, pelo Fulham, ainda está numa lista curta do Chelsea, e existem clubes ingleses que ainda podem ter lugares para preencher no comando técnico. Portanto, tudo somado, não sendo para Marco Silva durante muito tempo uma prioridade o regresso a Portugal, provavelmente esses contactos também não frutificaram, mas chegamos à conclusão que, efetivamente, o Benfica, há várias semanas, já está ativamente a procurar um sucessor para José Mourinho, já está a trabalhar o período pós-Mourinho. Portanto, eu sempre o afirmei, Rui Costa não foi o último a saber, e o Benfica já está também a preparar uma via alternativa. Nesse sentido, haverá muito para dizer
no momento em que José Mourinho decidir o seu futuro, se passará por cumprir contrato com o Benfica ou partir para o Real Madrid. Nesse momento terá que ser feito um balanço global e não há dúvida nenhuma que neste processo, se José Mourinho anda, nem que seja por interpostas pessoas, a conversar com o Real Madrid, também já não há dúvida nenhuma que o Benfica também está a sondar a temperatura do mercado de treinadores e tendo alvos claramente definidos como prioritários para o pós-Mourinho. Olhar agora para o Sporting, Vítor, Rodrigo Zalazar já assinou pelo clube de Alvalade, o avançado esteve hoje em Lisboa para ser examinado antes de assinar contrato e, segundo apuramos, passou nos exames. Dessa forma, as partes assinaram ainda hoje contrato, sendo que a oficialização do negócio pode ser adiada para o final da época. O internacional uruguaio de 26 anos assina pelo Sporting um contrato válido por 5 épocas, ou seja, até 2031. A SAD, liderada por Frederico Varandas, paga 30 milhões de euros ao Sporting de Braga. Zalazar torna-se assim no jogador mais caro da história do Sporting e a transferência mais cara entre clubes portugueses. Ainda de acordo com o que o jornal Record apurou, num negócio paralelo, Diogo Travassos faz o caminho inverso. O lateral direito de 22 anos reforça o Sporting de Braga a troco de 5 milhões e meio de euros, com mais 1 milhão dependente de objetivos. Quanto a Zalazar, é o primeiro reforço de Rui Borges para a próxima época. Vítor, o Sporting já está a deixar um aviso aos rivais ao fechar um reforço tão caro ainda antes do final da época? Eu acho que o Sporting aprendeu um bocadinho também com os últimos períodos estivais de mercado, em que se deixou envolver em novelas longas, em que provavelmente também foi prejudicado por isso, e portanto o Sporting, que tendo a Supertaça sabe que vai ter que acelerar para a época, não está livre ainda ao Sporting também de jogar pré-eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões, e nesse momento já tem que estar a top, porque é fundamental para aceder aos milhões, superar pelo menos 2 eliminatórias, superar essas 2 eliminatórias, e por isso o Sporting, vendo à frente, percebendo que poderá perder jogadores de mercado fruto da valorização que tiveram pelos rendimentos que têm demonstrado ao serviço do Sporting, e perante isso o Sporting já está a atuar, está a antecipar-se. Por exemplo, no caso de Zalazar é um evidente triunfo direto sobre o Benfica, porque enquanto o Benfica, embora aproximando, estava dependente da resolução da questão de Sudakov, de perceber quem era o treinador, das opções que podia tomar, das questões financeiras que teria que tratar, da incerteza até do Benfica na proteção do seu equilíbrio, procurar um timing mais demorado para fechar um processo e uma operação com esta dimensão. E o Sporting foi muito mais expedito, inclusivamente jogando de forma magistral com o interesse do Sporting de Braga em Diogo Travassos. E eu tenho bastantes dúvidas, e tenho que dizer isto claramente, se Diogo Travassos não seria titular do Sporting na próxima época. A curva evolutiva de Diogo Travassos, que já se tinha notado qualidade no Estrela da Amadora, mas sobretudo esta época no Moreirense, abre-me fundadas expectativas que Travassos lutaria seriamente para a titularidade no Sporting, contra Fresneda e Bagianidis. Mas esta opção permite, num cenário em que Diogo Travassos é utilizado pelo Sporting de Braga, que a compra de Salazar, de repente, passe dos tais estratosféricos 30 milhões para, nos tempos que correm, 23 milhões e meio, já muito mais terrenos e já mais geríveis, até face a eventuais saídas que o Sporting com as quais possa ter que lidar, além da venda que já se conhece de Kenda, que foi envolvido num pacote com Daria Sugo para o Chelsea. Portanto, creio que o Sporting está a trabalhar rapidamente, está a aproveitar, se calhar, a forma como as dúvidas que a concorrência também tem, a grande estabilidade do Sporting, a decisão rápida de Frederico Varandas em relação ao comando técnico e a execução da renovação contratual, dá certeza, dá confiança, está um caminho traçado que o Sporting está a seguir, e para já Zalazar é uma contratação evidente de qualidade, é um desafio para o próprio Salazar demonstrar num clube grande que consegue manter o mesmo nível de desempenho, mas para início de conversa acho que é uma contratação que não pode ser contestada, é seguramente um primeiro sucesso de mercado que depois terá que ter também correspondência no desempenho do jogador. Então, vamos olhar agora, já aqui falamos de Benfica, Sporting, Futebol Clube Porto agora. André Vilas-Boas deseja manter Diogo Costa no Futebol Clube do Porto, desafiou a envergar a camisola com o número 2, que pertenceu a capitães como João Pinto e Jorge Costa. O presidente portista acha possível manter o guarda-redes, apesar do interesse de muitos clubes
e de estarmos em vésperas de Mundial. Também pensa o mesmo em relação a Fra Holt, outro jogador que, apesar de não ir ao Mundial, tem muito mercado. Já quanto à situação de Benderek, Vilas Boas, disse que o jogador está bem e recuperado do trauma sofrido com um assalto à sua casa com toda a família presente. O presidente portista salientou ainda o papel de Tiago Madureira na organização da estrutura como fundamental para a conquista do título. Por último, antes de entrar para o jantar com os deputados e sócios e adeptos do Futebol Clube Porto, na Assembleia da República, André Vilas Boas considerou natural a possível ida de Mourinho para o Real Madrid, já que, nas suas palavras, é o treinador mais importante do futebol português, com maior currículo no futebol português e internacional. Vítor, o que é que destacas das declarações de André Vilas Boas? André Vilas Boas foram interessantes. Como a Média Livre realçou, foi a primeira vez que André Vilas Boas falou desde a consumação do título de Futebol do Porto. E deixa-me dizer-te que, desde a questão da camisola 2 para Diogo Costa, algumas das considerações, por exemplo, em relação ao Bednarek, em relação ao percurso do Futebol do Porto, também algumas notícias, deixar claro que Lewandowski está fora do raio de alcance, já tínhamos clarificado isso, mas de qualquer maneira confirmado para André Vilas Boas que Lewandowski está fora do alcance do Futebol do Porto. Também há algumas palavras sobre algumas das situações nos casos pendentes do Futebol do Porto no plantel, seja Fofana, seja Malfi, seja Tiago Silva. E no meio disto tudo, há algo que também surpreendeu, mas que tem muito a ver também com a gratidão de André Vilas Boas, que foi o elogio a Tiago Madureira. Eu acho que foi um dos pontos principais do discurso de André Vilas Boas. Tiago Madureira destacou-se como dirigente da Liga, diretor executivo no elenco de Pedro Proença, e esteve ao lado de André Vilas Boas no percurso da pré-candidatura, naqueles tempos conturbados, inclusivamente, a dada altura, sendo apresentado na série de campanha de André Vilas Boas, ao lado de João Borges e do José Luís Andrade, e tinha uma camisola a dizer negócios. E eu creio que o André Vilas Boas disse isso hoje, que era alguém que estava ligado à área comercial, mas a partir do momento que a aposta em Andoni Zubizarreta não produziu os efeitos que eram aguardados, o próprio André Vilas Boas passou a assumir muito maior responsabilidade nos processos e nas pastas críticas do futebol, mas ainda assim esse sucesso só foi possível porque claramente Tiago Madureira deu um passo fundamental para a gestão do futebol profissional, ocupando em primeiro lugar a ideia seria dar operacionalidade no momento em que o Zubizarreta já não estava na estrutura, mas houve um desafio que se colocou no início da época e por isso é que é significativo, que foi o facto daquele trágico falecimento de Jorge Costa ter criado um vazio que exigiu que a estrutura se desdobrasse e honrasse também a memória de Jorge Costa, assegurando um trabalho de enorme competência ao longo do ano, de grande acompanhamento do treinador e do plantel e que foi fundamental para sustentar a temporada do sucesso do Futebol do Porto. Tiago Madureira, também Henrique Monteiro nas suas funções de gestor executivo e André Vilas Boas hoje teve uma palavra que eu entendi como claramente de gratidão por alguém que foi uma espécie de braço direito para o futebol ao longo do ano, em todos os momentos e que teve um papel que até agora ainda não tinha sido destacado para o sucesso do Futebol do Porto nesta época.